Vamos lá, estou muito animado para esse momento e creio que através desse momento da palavra o Senhor continuará falando conosco. E nesse momento eu já quero que você comece a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías capítulo 6. E aí você vai deixar a sua Bíblia aberta. Meu irmão, quando nós nos encontramos aqui nesse lugar, e como alguns já sabem, nós estávamos vindo em uma série de mensagens com o tema Igreja de Cristo, mas quando nós falamos sobre Igreja de Cristo, falamos sobre esse ambiente de igreja, nós precisamos entender algumas coisas. Quando a gente entra nesse ambiente, a gente começa a ouvir algumas palavras que são de costume, e uma delas é pregar o Evangelho, falar do Evangelho. Mas eu preciso explicar uma coisa para você, que Evangelho não são os resultados do que ele gera. E a gente tem confundido isso um pouco. Então, o Evangelho não é você deixar de praticar algo e começar a praticar o bem. O Evangelho, ele não é bênçãos que você vai adquirindo. O Evangelho não são coisas que você aprende. Mas o Evangelho é de fato uma mensagem, uma novidade. E que mensagem é essa? A mensagem do Evangelho é que agora nós podemos conhecer a Deus. Só que nessa de a gente querer conhecer a Deus e conhecer o Evangelho, a gente começa a criar atividades, atrás de atividades e um monte de coisa para que a gente se conecte de alguma forma com Deus. E aí a gente faz conferência, e aí a gente faz música nova, e a gente faz um monte de coisa, sai fazendo um monte de coisa, e glória a Deus, isso é bom, mas isso não é o Evangelho. O Evangelho é que agora nós podemos conhecer a Deus. Então, o Evangelho é o próprio Deus. E quando eu olho para a igreja primitiva, aqueles primeiros caras que pregavam o Evangelho, esses caras, eles eram torturados. Esses caras, eles eram massacrados, queimados, mutilados por conta do Evangelho. O Império Romano era sagaz atrás desses caras. O Império Romano queria acabar com esses caras, mas aí eu me pergunto, o Império Romano, ele tinha medo do quê? Meu irmão, o Império Romano, ele não tinha medo da conferência que os discípulos faziam. O Império Romano, ele não tinha medo das pregações temáticas. O Império Romano, ele não tinha medo do suporte financeiro que Paulo tinha. O Império Romano, ele não tinha medo das estratégias. O Império Romano não tinha medo de Paulo, o Império Romano não tinha medo de Pedro. O Império Romano, ele tinha medo da mensagem que essas pessoas carregavam. E que mensagem é essa? Que agora nós podemos ver a Deus. A grande pergunta da humanidade é: quem é Deus? Como eu posso ver Deus? Quem é essa pessoa? O que é isso? E às vezes a gente tenta responder isso com sensações, sentimentos, mas eu quero falar hoje com você exatamente isso: como nós podemos ver a Deus. Como podemos encontrar com Deus? E se nós podemos nos encontrar, por que nós nos encontramos com Ele ainda? Se é possível ver a Deus, e aí você vai me perguntar, é possível ver a Deus? A gente vai entender isso hoje. Por que é que eu não vi Ele ainda? Mas o problema, irmão, é que nessa de querer ver a Deus, e querer ver a igreja queimar, e querer ver as coisas acontecerem, é que a gente esquece do Evangelho. E aí a gente se pergunta, como nós vamos fazer com que os jovens queimem por amor a Deus? Como nós vamos fazer com que a igreja queime de amor a Deus? E aí a gente cria atividade. Mas se nós de fato conseguirmos olhar para Deus, não existe distração, e não existe nada que faça com que as pessoas não se atraiam por essa mensagem. Quando nós falamos sobre o trono de Deus, existem serafins, anciãos, que estão em volta desse trono, e a devoção deles é tanta, e eles queimam. E aí você vai me dizer, mas é porque eles são seres celestiais, mas porque eles são muito bons, mas porque eles são poderosos. A devoção deles, o fogo que existe neles, não diz respeito a eles serem bons, mas diz respeito a quem eles estão olhando.
E eu quero que você entenda isso, para quem nós devemos olhar essa noite. Então vamos lá, Isaías 6. Olha o que diz o texto. No ano da morte do rei Uzias. No ano da morte da rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que essa brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vai e diga a este povo: ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra esteja em ruínas e devastada. E o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim a santa semente será o seu toco. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por esse texto, muito obrigado por essa mensagem, Pai. Que através disso, o Teu Espírito Santo venha nos transformar, venha nos convencer, porque não diz respeito, Pai, ao autor que escreveu, não diz respeito, Pai, ao estudo prévio que fizemos, mas diz respeito ao Teu Espírito, que hoje quer realizar algo neste lugar. É isso que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Irmão, esse texto aqui tem muita informação, e eu separei algumas coisas para falar com vocês a respeito deles. Quando nós falamos de Isaías foi o maior profeta do Antigo Testamento. Ele foi o profeta que melhor descreveu o Messias. Isaías, ele deu detalhes a respeito do Messias. Isaías era um cara que ele já falava em nome de Deus, ele falava a respeito das coisas de Deus, e ele era porta-voz de Deus. E ele foi o cara que deu detalhes a respeito daquele que viria libertar o povo. Esse era Isaías. E nesse texto nós vamos ver que Isaías ele se encontra com Deus. Porém, até esse momento, Isaías já era profeta, ele já falava em nome de Deus, ele já sabia das coisas de Deus, ele falava as coisas que Deus falava para ele, e ele era profeta. Mas, nesse momento, é um divisor de águas na vida de Isaías. E nós podemos definir a vida de Isaías antes e depois desse momento que nós lemos. Um cara que já era profeta, ele ainda não tinha tido um encontro pessoal com Deus. E de alguma forma, todo mundo que está aqui, em algum momento da vida, provavelmente já teve um encontro com Deus. E muito provavelmente, no dia que você se converteu, ou visitou uma igreja, ou ouviu das coisas de Deus, você vai lá e anota no seu calendário: esse dia eu me converti, esse dia eu tive um encontro. Mas ter esse momento, que é um divisor de águas na nossa vida, pode ser que alguns de vocês ainda não tenham tido esse encontro com Deus. E aí você vai me perguntar: mas não é a mesma coisa? Me converter e me encontrar com Deus? Pode ser, mas nem sempre. Então Isaías,
eles se encontram com Deus. E alguns de vocês também se encontraram com Deus, entraram em uma igreja, aceitaram a proposta, viram que o movimento é legal, é bacana, eu acredito, vamos lá, vamos fazer. Mas embora vocês concordem com esse movimento aqui, frequentem semanalmente aqui, muitos de nós ainda não tivemos um encontro pessoal com Deus. Eu já senti algo no culto. Eu já senti um arrepio. Isaías viu Deus. Isaías viu Deus. Aí você vai me perguntar, é possível? A pergunta não é se é possível. A pergunta é, se eu sei que eu posso me encontrar com Deus, se eu sei que é possível me encontrar com Deus, por que é que eu não me encontrei com Ele ainda? Isaías viu Deus. E por que nós precisamos ter esse encontro com Deus? Bom, de acordo com o texto, quando nós nos encontrarmos com Deus, nós vamos saber qual é a de Deus para a gente. Quando nós nos encontrarmos com Deus, nós vamos saber qual é a direção da nossa vida. Quantos de nós hoje podemos dizer, eu sei qual é a de Deus para a minha vida, eu sei o porquê eu estou aqui, eu sei qual é o meu propósito, e hoje eu estou cumprindo sim aquilo que Deus me propôs a fazer. Quantos de nós podemos dizer isso hoje? Quando nós nos encontrarmos com Deus, nós iremos saber qual é a de Deus para a nossa vida. E aqui, irmão, olha que parada doida. Quando a gente lê esse texto aqui, que Isaías viu a Deus, na verdade, ele viu o próprio Cristo antes dele vir em carne em Jesus Cristo. Aí você vai dizer, como que isso é possível? E é aí que eu gosto da Bíblia, nessa parte, é quando não tem explicação, é quando a gente começa a ver o sobrenatural da Bíblia, aí a gente consegue tatear um pouquinho do divino. Como que Isaías viu a Cristo antes dele vir como Jesus? E é aí que eu vou explicar, e pode parecer que essa parte da pregação fique um pouco chata, mas a gente precisa entender isso aqui. Então, Isaías, ele tem um encontro com Cristo. Como? Como ele se encontrou com Cristo? Cristo, se você não sabe, é um ente histórico que sempre existiu. Cristo, ele sempre existiu na eternidade. Sempre existiu. Ele estava com Deus na criação. Ele estava lá. Cristo sempre existiu. Em um momento histórico, ele vem em forma humana na pessoa de Jesus Cristo. Mas Cristo sempre existiu. Então, Cristo vem como homem na pessoa de Jesus. Mas aí você vai me perguntar, como você me afirma que Isaías está se encontrando com Cristo antes dele se encarnar? Então aqui a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro, quando a gente lê o texto, que a gente vê que ele se encontrou com o Senhor, quando a gente lê a tradução da Bíblia, essa tradução que a gente tem, ela esvazia tudo aquilo que a gente pode compreender de forma mais profunda. Por quê? Quando a gente lê aqui, a palavra que está usando no hebraico aqui é Adonai. A palavra Adonai, ela quer dizer Senhor, e ela se refere ao nosso Senhor, a Deus, Deus Adonai. E no Novo Testamento, essa palavra Adonai, ela é traduzida no grego como Kyrios, que também significa Senhor. Então, Adonai é Senhor, certo? Quando a gente vai para a língua portuguesa, eu tenho uma informação aqui para você. Quando você fala Deus, a palavra Deus não é um nome próprio. A palavra Deus é um substantivo, que no hebraico é El, ou Elohim. Então, Adonai, Senhor. Deus, o substantivo, Elohim. E Deus, o nosso Deus, ele tem um nome próprio. Qual que é o nome de Deus? Yahvé, Yahuá. Esse é o nome de Deus. Só que na tradução, Yahvé, Elohim e Adonai, está tudo traduzido como Senhor. E aí como é que a gente sabe com quem que a gente está falando? Aí aqui a gente tem uma explicação. Quando a gente vai lá em João 12, o próprio João, ele vai citar esse texto de Isaías, dizendo que Isaías estava se encontrando com Jesus, lá em João 12. E o próprio João cita esse texto de Isaías, dizendo que Isaías viu Jesus. Em Salmo 110 também, o começo do texto de Salmo 110, você vai ver lá assim, disse o Senhor ao meu Senhor. Então é alguém falando para outrem. Na tradução está mais ou menos o seguinte, então, Yahvé falou para Adonai, ou seja, o pai
falou para o Filho. E Pedro, quando ele está escrevendo as suas cartas, ele cita esse versículo aqui, esse texto, 110 de Salmos, ele cita e ele fala que esse Adonai é Jesus. Ou seja, com quem que Isaías se encontra? Com quem que Isaías se encontrou? Com Jesus. Com quem nós precisamos nos encontrar? O problema, irmão, é que às vezes a gente chega na igreja e todo mundo está falando, tem um encontro com Jesus, tem um encontro com Jesus, tem um encontro com Jesus. E por a gente muito ouvir tem um encontro com Jesus, a gente ignora isso e a gente vem para a igreja achando que a gente tem que ter um encontro com outra pessoa. Às vezes tem um encontro com o pastor, às vezes tem um encontro com o profeta tal, sei lá, com outra pessoa que não é Jesus. Por quê? Porque na nossa cabeça, a imagem que a gente tem de Jesus é daquele ente histórico, sofredor, que andou entre nós, que viveu aqui como um de nós, e a imagem que a gente tem dele é de um homem comum. Mas, meu irmão, a notícia é que o seu Senhor Jesus, nesse momento, ele tem um corpo revestido de glória, ele está sentado num alto e sublime trono. Esse é o seu Jesus. Nós precisamos nos encontrar com Jesus. Quando Jesus, ele morreu nesse corpo corrompido que nós temos, que é o corpo humano, mas o corpo de Jesus não tinha pecado, mas era um corpo humano. Quando ele morreu e ele foi assunto ao céu, ele recebeu um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo cheio de poder, um corpo esse que um dia eu e você teremos, quando ele vier nos buscar. E o que é esse corpo glorificado? Esse corpo pode voar. Então, quando o Espírito busca, ele vai assunto ao céu voando. Esse corpo, ele pode atravessar a parede. Quando ele já estava com o corpo glorificado, os discípulos estavam dentro de uma sala trancada, e eles duvidando da ressurreição de Jesus, e quando eles menos esperam, Jesus entra na sala e fala, Pai seja convosco. Ele se teletransportou para lá, ele atravessou a parede. Quando Jesus já estava com o corpo glorificado, ele apareceu para os discípulos no barco, quando eles estavam pescando, e aí em questão de segundos, ele aparece na praia fazendo um peixe. Corpo que tem teletransporte, corpo que pode voar, corpo que atravessa a parede, corpo que pode comer também, porque se ele estava fazendo um peixe, então no céu, para quem achava que no céu não ia ter uns rango bom, esse é o corpo de Jesus, um corpo glorificado. Mas olha só o que o texto diz sobre essa glória do corpo dele. O texto diz que estar diante desse Jesus, desse Cristo, constrange até os mais puros serafins. Quem são os serafins? Serafins é um ser que, se a gente se encontrasse com ele em algum momento, pode ser que ele causasse medo na gente. Por quê? Porque ele é diferente da gente. Ele tem 6 asas. Por que ele tem 6 asas? Com 2 ele voa, com 2 ele cobre os pés, e com 2 ele tapa o rosto, como que dizendo, não sou digno de ver o que está diante de mim. Tamanha glória. E serafins, meu irmão, para você que não sabe, serafim vem do seraf, que é aquele que queima até consumir. Seraf tem a ideia da picada de uma cobra que queima. Agora veja só, um ser que já está pegando fogo, o texto diz que tem uma brasa incandescente ali, e um ser que já está pegando fogo não pode tocar nisso, tamanha glória do ambiente. Ele precisa usar uma tenaz, que é tipo um aparelho, na minha tradução aqui está uma pinça, tamanha glória que está no ambiente. Esse é o seu Deus, só que agora tem uma diferença. Esse ser que Isaías tem um encontro é o Cristo. Qual que é a diferença? Que agora o ser que iremos encontrar, ele tem um corpo, ou seja, o nosso Jesus é híbrido. Ele tem um corpo e ele é espírito. O nosso Jesus que encontraremos, ele tem toda essa glória, mas ele também tem um corpo. Corpo esse que um dia eu e você também teremos. Estar diante desse Jesus, estar diante dele tem que nos constranger, como constrange um serafim, que não consegue ficar parado, não consegue parar de se mover, não consegue parar de adorar, ele entende o que está acontecendo ali. E da mesma forma que esses serafins, ao verem Jesus, têm a vida transformada, todos os homens da Bíblia, quando se encontram com esse Jesus, têm a vida transformada. Acontece alguma coisa muito louca. Olha só, Moisés tinha uma tenda que chamava a tenda do encontro, e toda vez que ele entrava nessa tenda, ele se encontrava também com Cristo, antes dele se tornar homem.
E quando ele entra nessa tenda, o texto diz que o rosto dele começa a brilhar, e quando ele sai, ele tem que cobrir o rosto com um véu, porque tamanha era a glória que as pessoas iam olhar e não iam entender o que estava acontecendo. Aí ele se cobria, conforme ele ia se afastando da tenda, ia sumindo. Mas ao estar diante desse Cristo, a afeição dele muda, o brilho dele muda. Outra pessoa que tem um encontro com Jesus, João, quando ele é levado à ilha de Patmos, para ter a visão das coisas do Apocalipse, João relata que ele estava parado e ele começa a ouvir uma voz atrás dele, e quando ele vira para saber quem é essa voz, ele se depara com Jesus glorioso, e ele diz que ele caiu como um morto porque faltou as forças. Esse Jesus é aquele que precisamos nos encontrar. Só que, meu irmão, a questão é que quem tem um encontro com Jesus não sai de um culto e fala: o culto foi bom. Quem tem um encontro com Jesus não tem força para falar que o culto foi bom. Quem tem um encontro com Jesus não vem no culto e sai: as músicas foram legais, a palavra foi boa. Quem vem num culto, que tem um encontro com Jesus, ou se encontra com Jesus, não tem força para dizer essas coisas, lhe faltam as palavras, tamanha glória que é a presença de Jesus. Irmão, em um mundo cheio de distração, onde a gente fala: foi a melhor noite da minha vida, mas a gente passou metade da noite no celular, onde a gente fala: foi o melhor dia da minha vida, mas a gente passou metade do dia postando coisas para as pessoas verem, foi a melhor conferência, foi o melhor culto, mas a gente estava preocupado com performance, com like, com vídeo. Em tempo de distração, ao olhar para Jesus, nós não conseguiremos mais nos distrair com nada, porque é a presença dele que importa. Como nos encontrar com Ele? O texto nos dá duas pistas aqui, fáceis, simples. Qual é a pista que o texto nos dá? Primeiro, é o momento em que acontece isso. O texto começa de forma muito categórica: no ano que morreu o rei Uzias. Esse rei Uzias era um cara que no começo do reinado dele, ele foi até que bom, mas aí quando foi passando o tempo, ele foi se corrompendo, tanto que ele tentou fazer cultos no templo que ele não podia e ficou leproso, e aí ele morre. Só que quando ele morre, acontece uma ruptura nacional, porque ele era um rei ruim que estava indo embora. Então esse momento de ruptura é um momento que traz crise para a nação, e momento de crise é momento do quê? Decisão. E o que é decisão? Separação, cisão, momento de ruptura, momento de se separar, momento de romper. Nós precisamos ter um momento de ruptura na nossa vida. Nós precisamos ter um momento de romper na nossa vida. O que é isso? Você precisa parar com o errado. Você precisa romper com o errado. Você precisa sair da Babilônia. Você precisa tomar a decisão de parar de fazer essas coisas. É parar. Eu faço errado, eu vou parar. Eu estou mentindo, eu vou parar de mentir. Eu estou indo num lugar que eu não tenho que ir, eu vou parar de ir nesse lugar. Eu faço negócio legal, eu vou parar de fazer isso. Parar. Agora, parar de fazer essas coisas, meu irmão, não te torna santo. Parar de fazer essas coisas te consagra, te separa, te torna separado. Isso é consagração. Tudo que eu posso fazer por mim é me consagrar, é me separar. Então eu paro de fazer essas coisas. Parei. Quando eu paro de fazer essas coisas, eu me consagro. Nós somos de uma doutrina armínio-wesleyana que diz: a inteira consagração vem antes da inteira santificação. Eu faço minha parte, Deus faz o resto e me santifica. Mas eu não tenho força para continuar. Irmão, você tem que confiar em Deus e parar de fazer essas coisas, porque Deus te dá a força para continuar, Deus te dá a força para permanecer. Quem aqui quer ter um encontro pessoal com Deus? Quem aqui quer ver a Deus? Quem aqui quer se encontrar com Ele? Levanta a sua mão. Quem aqui quer isso? Você precisa romper. Você precisa romper com o errado. Por que a gente precisa romper? Porque a gente tem que parar de ser mais ou menos. Crente não pode ser mais ou menos. Crente não pode ser mais ou menos no trabalho. Crente não pode ser mais ou menos na escola. Crente não pode ser mais ou menos na faculdade. Crente não pode ser mais ou menos dentro da sua casa. A gente tem que parar de ser esse crente mais ou menos. A gente tem que ser crente, se consagrar, separado, diferente. Mas parece que quando a gente está nos lugares, ninguém identifica que a gente é crente. A gente é só mais um no ambiente. Agora, quando eu me consagro, quando eu paro de fazer essas coisas,
Alguns de nós hoje precisamos romper com a mentira. Alguns de nós hoje precisamos romper com a infidelidade. Alguns de nós hoje precisamos romper com negócios errados. Romper, sair da Babilônia, parar, romper com vícios. Para de ser mais ou menos, irmão. Ser mais ou menos é desperdício. E eu não gosto de desperdício. Ninguém gosta de desperdício. Se você é mais ou menos, você está desperdiçando seu tempo. Se você é mais ou menos, você está desperdiçando energia. Só que a questão aqui é que essa é a primeira dica que ele dá para nós nos encontrarmos com Deus, romper, a ruptura. Só que quando o Isaías passa por esse rompimento, quando isso acontece na vida de Isaías, esse romper faz com que ele esteja em um ambiente que promove um vislumbre das coisas de Deus. Isaías começa a contemplar os atributos de Deus. Irmão, quando você rompe, você muda o ambiente da sua vida. Quando você rompe, você tem a capacidade de ver o que Deus pode fazer. Porque às vezes quando a gente está no pecado, Deus está fazendo um monte de milagre no nosso redor e a gente acha que é normal. Quando a gente está no pecado, a gente vê cura, a gente acha que é o homem. Quando a gente está no pecado, a gente vê bênção, a gente vê libertação e a gente acha que é do homem. Mas quando a gente está num ambiente cercado de glória, a gente entende, é Deus. Isaías começou a ver isso. Isaías começou a contemplar os atributos de Deus. Irmão, e agora eu quero falar alguma coisa aqui que não é uma afronta para a igreja. A gente cantou, pulou, adoramos. A gente tem recursos, a gente tem o coral aqui, fera, vocês são feras. Mas irmão, deixa eu te falar, estrutura, recurso, não é tudo. Se a gente fizer tudo isso sem se encontrar com Deus, a gente está perdendo tempo. Agora, tudo isso se encontrando com Deus, a gente é uma bomba atômica na mão de Jeová. Mas a gente precisa contemplar os atributos dele. A gente precisa ver quem é, porque se a gente não fizer isso, a gente vai estar nesse ambiente aqui, condicionado a ter uma experiência emocional. O que é isso? Então, se o coral subir aqui agora, lindo, maravilhoso, e com as vozes lindas e maravilhosas que eles têm, fizer um Lá maior, fizer isso, a partir desse momento, tudo que eu falar vai ficar lindo também. Eu posso falar aqui, vender batata, você vai chorar. Uau! Porque a gente está condicionado a estar em um ambiente emocional, estar em um ambiente espiritual. E aí a gente sente um arrepio e a gente fala, me encontrei com Deus. Foi ar-condicionado, bateu nas suas costas, arrepiou, mudou sua vida? Não. Mas agora, tendo tudo isso, se encontrando com Deus, a gente está em um ambiente que a gente consegue vislumbrar os atributos dele, ver ele, contemplar ele, adorar ele, e a gente não tem distração. E quando a gente conhece esse Deus e vislumbra, a gente se enche dele. Qual que é o problema? Que a gente tem tudo isso, mas a gente não conhece aquele que a gente precisa encontrar. O que a gente conhece de Deus é as músicas que a gente canta. Conhece Deus das músicas, e às vezes nem conhece das músicas, porque só ouve música em inglês, que gosta do Hillsong e não dá uma moral pra gente. Irmão, ouve as músicas do ministério da sua igreja, do ministério da sua região, aqui ó, o pessoal, honrar essa galera, amém? Glória a Deus. Mas o que a gente conhece de Deus é o que a gente conhece de música, e aí às vezes a gente ouve uma música, a gente não sabe se o que está falando na música é verdade ou é mentira, mas isso não importa pra gente, por quê? Porque isso não cativa, isso não leva a gente, o que importa é a melodia, tá lindo, é Deus, mas irmão, a gente precisa conhecer a Deus, muitos de nós nem na Bíblia está pegando mais para ler. E por que a gente tem que fazer isso? Porque quando você se encher das coisas de Deus, conhecer a esse Deus, saber os atributos dele, contemplar esse atributo dele, você vai se encher de Deus e não vai ter espaço para outra coisa. E aí você transborda, e aí você encontra ele. O que Isaías sabia a respeito de Deus? Que ele era santo, santo, santo e Senhor dos exércitos. O que é que você sabe sobre Deus? O que é que você conhece dele? O que é que você sabe que hoje você pode contemplar? O que é que você sabe a respeito dele que hoje você pode declarar, falar sobre ele?
E aí, nós podemos nos encontrar com Deus. Por que eu tenho que me encontrar com Deus? Quando eu me encontro com Deus, duas coisas acontecem na minha vida. Quando Isaías se encontrou com Deus, o senso de justiça dele mudou. Se você romper, e se você começar a contemplar os atributos de Deus e conhecer mais de Deus, você vai estar em um ambiente para se encontrar com Ele, e você vai ver Ele, e você vai testemunhar e glorificar, e é um ambiente, meu irmão, que é uma experiência arrebatadora, estar diante do Rei da Glória. Isaías viu, e ele falou as coisas que ele viu. Ele falou que a fumaça enchia a casa, e as orlas das vestes de Deus, que é a barrinha das vestes de Deus, cobria o templo, cobria a terra, e ele viu isso, ele contemplou isso, só que quando ele viu isso, e quando você vê isso, duas coisas vão acontecer na sua vida. A primeira coisa, o seu senso de justiça vai mudar. Se você pegar Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 5, ele pregava assim: ai desses que bebem muito, ai daqueles que mentem, ai daqueles que fazem coisa errada, ai desses que fazem tudo que não tem que fazer, ai dessas pessoas. Quando ele se encontra com Deus, o que ele fala? Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu ando com uma galera de lábios impuros, eu ando com uma galera errada, ai de mim. Agora não é mais ai dos outros, agora é ai de mim. Quando eu me encontro com Deus, Deus começa a fazer coisas em mim. Quando eu me encontro com Deus, Deus começa a trabalhar na minha vida, porque antes dele dar um chamado para Isaías, ele precisa trabalhar na vida dele. Antes de Deus direcionar para você fazer coisas de Deus, ele tem que tratar coisas em você. Porque se eu tento ajudar o meu irmão sem antes estar tratado, eu machuco o meu irmão. Se eu tento tirar o cisco no olho do meu irmão, sem tirar a trave que está do meu olho, eu vou machucar meu irmão. Deus precisa fazer coisas em você. Agora não é mais ai dos outros, agora é ai de mim. Sabe por quê? Quando eu me encontro com Deus, eu consigo ver o meu verdadeiro eu. Porque diante da glória dele, diante da luz dele, toda a treva é exposta. E diante dessa glória, Isaías pôde ver o verdadeiro eu dele. Irmão, o seu verdadeiro eu não é essa pessoa bonitinha, que se arrumou para vir para o culto, que se preparou, que veio aqui, eu vou cantar. Esse não é seu verdadeiro eu. O seu verdadeiro eu é aquele que só você e Deus sabe. É aquele que está aqui dentro e você não quer pôr ele para fora porque ele é feio. Mas esse seu verdadeiro eu precisa morrer. Só que quando a gente não se encontra com Deus, sabe o que a gente faz? A gente fica mascarando o nosso verdadeiro eu com práticas aparentemente boas. E aquele monstro do nosso pecado está aqui dentro. E eu fico mascarando ele. Então eu começo a vir na igreja todo final de semana, eu começo a ajudar o próximo, eu começo a fazer coisas legais, eu começo a postar na internet para mascarar esse verdadeiro eu que está aqui dentro. Ele não morreu. E na melhor oportunidade ele vem para fora. Porque ele nunca morreu. Esse monstro precisa morrer. Como? Se encontrando com Deus, porque diante da luz, diante da glória, toda a treva é destruída, todo o pecado é destruído, toda a cadeia é destruída. Às vezes a gente está na nossa vida uma inconstância e a gente não consegue nos libertar, a gente fala: como eu vou me libertar disso? O problema é que esse monstro está aí dentro, porque ele nunca morreu, porque você ainda não viu a glória de Deus, você ainda não conseguiu enxergar o seu verdadeiro eu e falar assim: que coisa horrível. Morre em nome de Jesus, está repreendido. Esse monstro precisa morrer. A segunda coisa que acontece, aí sim, agora Isaías sabe qual é a de Deus para ele. Agora Isaías tem uma direção. Agora Isaías tem um ministério, como diz nosso pastor, exponencial. Irmão, a direção de um ministério exponencial não é você olhar para as outras igrejas e falar: deixa eu ver o que está dando certo. A direção de um ministério exponencial não é você ficar se comparando ou falar assim: deixa eu olhar aqui a vida do pastor Silas, a vida do Joel, a vida da Raquel e ver o que eles estão fazendo para dar certo também. A direção para um ministério extraordinário, exponencial, diz respeito ao que Deus mandar você fazer. Ah, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu também não sei. Deus vai falar. Quando? Quando você se encontrar com Ele. Olha aqui a vida de Isaías. Olha a missão que Deus deu para Isaías. O que Deus falou para Isaías? Você vai sair pregando. E quanto mais você pregar, mais eu vou destruir o povo. Você vai abrir a boca, eu vou destruir o povo. Até que não sobre nada. É o que o texto diz. Aí você fala assim: caramba, que ministério chato, né? Pô.
Mas, irmão, uma direção exponencial não diz respeito ao que você gosta de fazer, diz respeito ao que Deus manda você fazer. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, Deus não quer o seu melhor, Deus quer aquilo que te pediu. Se Deus mandar, você vai. Se Deus chamar, você vai. Por quê? Porque é o que Deus tem para você. Cada um tem o seu. Pastor Silas é Pastor Silas, Raquel é Raquel, Coral Cadmiel é Coral Cadmiel. Pedro era o cara que pregava, 3.000 se convertia. Quem fazia isso? Pedro. Paulo, um dos maiores pregadores do Evangelho. Quem fazia isso? Paulo. Ananias, no Novo Testamento. O que a gente sabe sobre Ananias é que ele orou por Paulo. Mais nada, mas se não fosse Ananias na vida de Paulo, Paulo não teria sido o que foi. Mas Deus mandou quem fazer isso? Ananias. Ananias é Ananias. Pedro é Pedro. Eu sou eu. Você é você. O que você tem que fazer? Não ser, irmão. Deus vai falar. Não diz respeito ao ministério que, nossa, que lindo. Diz respeito à obediência, a saber o que Deus quer. Você vai lá e faz, e cumpre. Quantos de nós hoje podemos dizer, eu sei exatamente o que Deus quer que eu faça, eu sei qual que é o meu propósito aqui. Se você não sabe dizer isso hoje, meu irmão, você precisa se encontrar com Deus. E eu quero que você saia daqui de duas formas. Primeira, ou tendo encontro pessoal com Deus aqui, ou você não vai conseguir dormir hoje na sua casa, porque você vai estar tão focado em se encontrar com Deus, que você vai ser o seu objetivo o resto da vida agora. Eu posso chamar? Eu não sei como é que o Paulinho não me falou. Paulinho, para ter um clima, agora sim, eu vou falar as coisas, vai ficar mais bonito. Certo? Agora tudo que eu vou falar aqui, irmão, agora o poder é dobrado. Os caras chegou aqui na presença, e eu estou tentando acompanhar. Irmão, a gente tem que parar de vir na igreja para sentir um negócio. A gente tem que parar de vir na igreja para sentir um arrepio. A gente tem que vir todo culto falando, hoje eu vou me encontrar com Deus. Mas não é um encontro, não, é um encontro arrebatador. É um encontro de faltar as forças, do que faltar palavras, de tanta glória que você está vendo. É um encontro que é inexplicável, como aconteceu na história. O problema, irmão, é que a gente acha que essas coisas que a gente ouve era para aquele tempo só, não é mais para a gente. Eles viveram isso lá, mas era para a galera ali. Irmão, o Deus que fez, continua fazendo. O Deus que estava lá, está aqui. O Deus que começou, continua fazendo. E Ele vai concluir essa obra nesse lugar. Esse é o nosso Deus. Olha só que interessante. Em todos os momentos que Abraão, Isaac, Jacó, na verdade mais Isaac, Jacó, Moisés, tinham um encontro com Deus, quando eles se encontravam, o que Deus falava? Eu sou o Deus de seus pais. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso me leva a pensar que o nosso Deus, Ele não mudou. Ele é o Deus de nossos pais, Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e tudo que Ele fez no Antigo Testamento, Ele pode continuar fazendo. O que Ele fez no Antigo Testamento? Deus habitou no meio do povo, Deus pode habitar nessa igreja, Deus pode habitar na sua casa, Deus pode habitar no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Basta o quê? Basta você se encontrar com Ele, e você já sabe como. Rompe com o errado e começa a buscar as coisas de Deus. Irmão, pega a sua Bíblia, lê a sua Bíblia, seja apaixonado pela sua Bíblia. Se você tem preguiça de ler, para de ser Zé Preguiça, Maria Preguiça, ouve a sua Bíblia. Eu estava vendo um aplicativo aqui no iPad do meu pai, que tem um aplicativo que você ouve a Bíblia. Você ouve. Então você vai caminhar, põe o fone, ouve a sua Bíblia, ouve as coisas de Deus, queira das coisas de Deus, porque aí você se encontra com Ele. Nesse tempo de incerteza, nesse tempo que a gente não sabe para onde vai, nesse tempo que tem jovem procurando, querendo saber que faculdade faz, que tem pai sabendo qual que é a próxima promoção, que tem um monte de coisa acontecendo nesse tempo de incerteza, irmão, tem uma certeza, Deus tem algo para você. Nós precisamos de homens e mulheres que se encontram com Deus, que tenham um encontro com Deus, porque o nosso Deus não mudou. O nosso Deus, Ele continua se manifestando em nosso meio. O nosso Deus continua falando conosco. O nosso Deus continua se revelando. O nosso Deus continua fazendo coisas sobrenaturais. Irmão, o que aconteceu no passado continua acontecendo. Você só precisa abrir o olho e ver a Deus. Eu quero que você fique de pé.
diante de tudo isso que aconteceu nesse culto, da manifestação perceptível da glória de Deus, o seu objetivo hoje aqui é se encontrar com Ele. Quem aqui quer se encontrar com Deus? Faz um sinal com a mão. Então você que levantou sua mão, ixi, é muita gente que quer se encontrar com Deus. Vem aqui para frente, todo mundo então, vamos lá, a gente vai orar juntos, o pastor Silas que chamou, então tem que obedecer. Todo mundo vem aqui, a gente vai orar junto, porque hoje o maior objetivo da nossa vida é se encontrar com Deus. Se você levantou a sua mão, vem aqui. Os ministros que estão aqui, eu vou pedir para se espalhar, orar com as pessoas, interceder. E você que orou, pedindo para se encontrar com Deus, e você teve um encontro com Deus, você vai marcar esse dia lá no seu calendário, o dia que foi o divisor de águas na minha vida, o dia que minha vida mudou, o dia que eu fui transformado, o dia que eu vi a Deus, o dia que eu rompi com o errado, o dia que eu me separei, o dia que eu parei com o errado. Se você está tomando essa decisão hoje, meu irmão, assuma um compromisso de começar a ser igreja, de começar a amar, de começar a se tornar a semelhança dele. Se você quer se encontrar com ele, eu vou pedir para você que veio aqui na frente se ajoelhar, nós vamos orar com vocês. Irmão, o Deus que um dia fez, continua fazendo. O Deus de nossos pais continua se manifestando. O Deus que abriu o mar. O Deus que ergueu uma coluna de fogo para o povo. O Deus que derramou maná do céu para alimentar o povo. O Deus que enviou pragas do Egito. O Deus que fez todas essas coisas continua fazendo. O Deus que habitou em nosso meio. O Deus que quando estava passando por um homem cego, esse homem cego falou: Jesus, não passas de mim, eu preciso de você. O Deus que quando conheceu os discípulos de João, eles falaram assim: João, você até que é legal, mas olha para Jesus, olha esse cara, olha para ele, olha quanta glória, olha quanta sabedoria. O Deus que habitou no meio do seu povo, o Deus que olhou para Davi, levantou Davi e falou: Davi, através de ti eu vou estabelecer um reino. Esse reino vai apontar para o reino do meu filho Jesus, o Messias. E quando ele voltar, toda a terra se encherá da glória, toda língua confessará, todo joelho se dobrará que Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o Cristo, Ele é o soberano, Ele é quem faz, é Ele quem vai na frente, é Ele quem transforma. Senhor Jesus, Pai, nós queremos a Tua presença nesse lugar, nós queremos nos encontrar com o Senhor, nós queremos firmar um compromisso hoje, de entregar tudo o que somos, de romper com o errado, de contemplar a Tua glória. Senhor, que o Senhor habite nesse lugar como uma fumaça de glória, Pai, e enche a casa, enche os corações. Nós queremos Te ouvir, nós queremos Te tocar, nós queremos o Senhor, nós queremos o Teu abraço, nós queremos Te adorar, nós queremos olhar para Ti, nós queremos nos encher até que não haja mais espaço. Nós Te desejamos, nós queremos nos quebrantar, nós queremos como serafins nos tornar devotos, adoradores. Que o Senhor habite no meio do Seu povo, que o Senhor nos encontre em nome de Jesus, amém.